Pessoal, em uma casa inteligente nem sempre a gente quer fazer o controle dos nossos dispositivos pelo app ou pela voz. Às vezes, um simples ligar e desligar no interruptor já é o suficiente. Porém, para quem usa lâmpadas inteligentes, sabe que isso não funciona tão bem assim. Se você desliga o interruptor, você corta a energia da lâmpada e perde o acesso a ela. Esse é um problema comum e que tem solução. Esse aqui é o botão de cena da Zem Smart com 4 teclas. Com ele você consegue controlar de maneira física praticamente tudo da sua casa, sem precisar abrir o app ou usar a sua voz. No review de hoje a gente vai entender como é que funciona esse botão de cena da Zem Smart e também testar em vários hubs que tenho por aqui, como o Zem Smart M6, o Sonoff iHost e o Zigbee to MQTT. No final também tem alguns pontos negativos ali que eu quero compartilhar com vocês. Mas agora, bora pro review. Se vocês conhecem os dispositivos da Zem Smart, provavelmente já devem ter percebido que esse botão de cena segue a mesma linguagem de design. Ele usa esse formato onde as teclas cobrem grande parte do dispositivo e tem esse clique bem sensível, igualzinho a um clique de mouse. Eu particularmente gosto bastante de clique assim, porque não tem nenhum esforço, né? Você basicamente descansa o seu dedo na tecla e ele já funciona. O botão fica nessa base magnética e a base em si pode ser colada na parede ou parafusada, igualzinho um interruptor convencional. Então, se você quiser, você pode sim instalar ele de maneira permanente na sua casa. Aliás, eu prefiro usar um desse aqui do que instalar um interruptor Zigbee sem neutro. E falando em Zigbee, essa é a tecnologia de conexão que ele usa. Então, você precisa de um hub Zigbee para ele funcionar. Mais pra frente no vídeo, vamos fazer o teste com o hub da própria Zem Smart, com o iHost e o Zigbee to MQTT. Sobre dimensões, a base tem 74 mm de largura, 117 mm de altura e é o mesmo tamanho que os interruptores e tomadas Zigbee da Zem Smart. Já o controle tem 42 mm de largura e 90 mm de altura. Ele é bem compacto e eu gostei que a Zem Smart escolheu um tamanho diferente do interruptor convencional. Assim, fica fácil de você distinguir o que é na sua parede e também não precisa ficar carregando um trambolho para tudo quanto é lado. Na parte de trás do botão, vemos o modelo que é o ZMR4 e também o tipo de bateria que é uma CR2450. E para trocar ela, é só abrir a tampa, tirar a bateria e colocar uma nova. A Zem Smart não disse ali qual que é a duração estimada, e mesmo que ela dissesse, o consumo vai variar de acordo com o seu uso e qual hub esse botão está conectado. Eu acredito que deve aguentar ali um ano tranquilo. A CR2450 é uma bateria mais robusta, que deveria aguentar a carga por mais tempo. Mas beleza, pessoal. Agora que a gente viu um pouco do hardware, vamos aprender como colocar ele em modo de pareamento. Fazer isso é bem simples. Aperte e segure os dois botões do topo ao mesmo tempo, até o LEDzinho piscar. No manual da Zem Smart, isso não é dito. Aliás, eles informam uma coisa diferente. Eu vou falar mais sobre isso nos pontos negativos. Com o dispositivo em modo de pareamento, a gente vai finalmente iniciar nossos testes de software, conectando em algum dos hubs que eu tenho por aqui. O primeiro hub que a gente vai conectar nosso botão de cena é o Zem Smart M6, o mais novo hub Matter da fabricante. Se você tem o hub M1 ou o hub HomeKit, não se preocupe, a compatibilidade de dispositivo dos dois é a mesma, não tem diferença nenhuma. No app da Tuya, o botão de cena funciona de dois modos, como um Remote Dimming, onde os dois últimos botões funcionam como um controle que aumenta e diminui o brilho, ou como um Device Trigger, que permite usar como um botão de cena normal. Para as plataformas de casa inteligente, como o Apple Home, que é onde a gente vai ver ele funcionar, você precisa deixar no modo de Device Trigger, senão não vai funcionar. Uma coisa que eu não comentei e que é super importante na hora da compra é que esse botão de cena tem duas versões, a ZMR4 e a ZMR4N. Se você vê na carcaça não tem diferença nenhuma, nem o modelo muda para identificar qual que é o certo. A diferença é que o ZMR4N não tem essas opções de escolher entre Remote Dimming ou Device Trigger, ele é somente Device Trigger. Se você for comprar esse botão e quer usar com outras plataformas que não sejam a Tuya, compre o ZMR4N. Eu vou explicar o motivo agora nos testes de software. O hub Zem Smart M6 está conectado no Apple Home via Matter, e ele consegue exportar corretamente o nosso dispositivo como um botão de cena, onde cada tecla tem 3 funcionalidades: o clique, o duplo clique e o clique segura. Cada ação pode executar uma cena diferente, então, na verdade, você tem 12 ações com esse mesmo botão. Aqui para esse vídeo eu configurei uma ação onde o primeiro botão vai ligar a luminária aqui do estúdio e o segundo botão vai desligar. Então é só eu clicar que ele manda o comando para o Apple Home e executa a cena.
Além do M6 e do M1, esse botão de cena também funciona no Hub HomeKit das M-Smart, então você pode escolher qualquer um dos 3 hubs para usar. Vocês provavelmente perceberam que a execução da ação é um pouco lenta, e na real é isso mesmo. Por algum motivo, os botões não registram os comandos direito ou simplesmente demora para enviar para o hub. Isso só acontece no modelo ZMR4. No ZMR4N, essa lentidão não existe. A gente vai falar mais sobre isso nos pontos negativos. Bora terminar os testes nos hubs primeiro. Com o Sonoff iHost, o botão de cena até conecta, porém ele não expõe nenhuma propriedade. Então, não dá para fazer nada com ele. A Sonoff precisa ir lá e adicionar o suporte a esse botão manualmente. E por fim, com o Zigbee MQTT, você consegue parear a versão ZMR4 ou a ZMR4N, normalmente se você estiver usando a versão 1.40.1 ou mais recente. O legal é que aqui a gente já consegue ver exatamente a lentidão do botão na versão com dimmer, e vemos que isso só acontece quando o modo de operação está como Event. Esse modo de operação é o Device Trigger que a gente tem lá no app da Tuya. Quando a gente altera para a versão Command, a lentidão simplesmente some. O problema aqui é que se você quiser expor para outra plataforma por meio desse Command, você vai precisar fazer algumas gambiarras para tudo funcionar, coisa que não é necessária com a versão ZMR4N. Aqui, por exemplo, no Homebridge eu usei o plugin MQTT, e aí eu fiz a conversão de cada ação para cada botão. O único problema é que eu não tenho mais as 12 funções do botão para a versão ZMR4, agora eu só tenho 4. Então, eu perco o pressionamento duplo e o longo. Mas, por outro lado, eu ganho em velocidade e estabilidade. Quando eu uso dessa maneira, com o Zigbee MQTT mais o Homebridge, a velocidade de execução das ações é igualzinha a esse primeiro botão de cena da ACAR, que já é super antigo. Também é igual ao ZMR4N. Porém, se eu quiser usar da maneira convencional, pelo próprio Hub M1, M6 ou HomeKit, a lentidão é inevitável. Sobre outros hubs, os da ACAR não são compatíveis e no SmartThings você vai precisar encontrar um driver compatível com ele. É o que eu sempre falo, pessoal? Os fabricantes não seguem nenhum padrão quando usam o Zigbee, então dificilmente vai funcionar em hubs de outra marca. Esse botão de cena da M-Smart é Tuya, então se for um hub Tuya como o da Mouse, por exemplo, muito provavelmente vai funcionar. Agora sim, fechamos a parte de software e vamos entrar nos pontos negativos, e aqui, pessoal, até que tem bastante coisa. O primeiro ponto já vimos em ação lá no Zigbee MQTT, que é a lentidão dos comandos na versão ZMR4. Por algum motivo, se o dispositivo tiver configurado com o modo Device Trigger da Tuya, o botão 3 e 4 demoram para reportar status. Ele só funciona bem se tiver no modo Dimming, ou no caso do Zigbee MQTT, no modo Command. O problema disso é que se você usar o modo Dimming com os hubs da M-Smart, o botão simplesmente não funciona nas outras plataformas de casa inteligente. Você obrigatoriamente precisaria usar o Device Trigger. Então, se você for usar com alguma outra plataforma, como por exemplo o Apple Home, compre a versão ZMR4N. Essa versão não tem esse problema. O segundo ponto é que eu não encontrei uma forma de usar o Zigbee Binding com esse botão. Então, o controle de outros dispositivos é puramente por automação. Para quem não sabe, o Zigbee Binding te permite conectar um dispositivo Zigbee diretamente em outro, sem precisar passar pelo Coordinator. Isso torna a comunicação super rápida e mesmo se seu hub ficar offline, o controle ainda funciona normalmente. Infelizmente, a maioria dos dispositivos Tuya não implementam isso. Marcas como a Philips ou a ACAR, por outro lado, já implementam. O terceiro ponto negativo é que para usar o botão de cena no modo Dimming, você precisa acordar ele primeiro, se ele não tiver sido usado nos últimos 10 ou 15 minutos, o que é bem ruim, Se eu toco uma vez no botão, eu espero que a ação seja executada, eu não deveria tocar no botão de novo só para acordar o dispositivo. Isso pode ser corrigido facilmente via software, onde se o usuário apertar uma tecla, ele acorda o dispositivo e já manda o comando. Inclusive, esse switch da ACAR faz exatamente isso, eu não preciso acordar ele antes de usar. O quarto ponto negativo é o manual. Cara, já não é a primeira vez que isso acontece. Em diversos reviews eu já reclamei de inconsistências no manual da M-Smart. Alguma parte ali, que tá no manual, mas que não funciona com o dispositivo. O manual é uma parte extremamente importante do produto, principalmente para quem tá tendo o primeiro contato. Pô, é um problema tão simples de evitar, É só a M-Smart ir lá, pedir para o funcionário seguir o manual à risca. Na hora de chegar na parte do pareamento já ia dar problema, então acho que não tem desculpa. Não é porque é um dispositivo barato que o negócio tem que sair de qualquer jeito, eles têm que melhorar.
Agora, por último, não é um ponto negativo, mas sim algo que seria um diferencial. Esse controlinho aqui é fácil de perder, né, pessoal? Seria legal se a Zen Smart colocasse um buzzer dentro dele para fazer barulho quando você tocar em algum botão do app. O próprio Zigbee já tem um cluster padrão de identificação que pode ser um LED piscando ou um aviso sonoro. Seria bem legal se eles colocassem isso aqui, e ajudar bastante quando você esquece de colocar o controle de volta na base. Quem sabe uma próxima versão, né? Sobre preço, esse botão de cena está disponível no AliExpress por cerca de R$ 95 antes dos impostos, tanto a versão com ou sem o Remote Dimming. Na hora de comprar, garanta que você selecionou sem dimming, aí é sucesso. O link para compra está na descrição e na nossa planilha de dispositivos de casa inteligente. Não esqueçam de dar uma passada por lá. E pessoal, é isso. Esse é o botão de cena da Zen Smart com 4 teclas, o ZMR4. Como eu comentei, também existe a versão ZMR4N, que não tem o dimming. Se for usar com plataformas que não sejam a Tuya, recomendo pegar essa versão. Mas e aí, o que acharam desse botão de cena? Eu particularmente gostei da parte de hardware, mas a parte de software poderia ter ido um pouco além. Bora discutir um pouquinho aí nos comentários. E antes de ir embora, deixo vocês com o último vídeo do canal, que foi o nosso tão esperado aulão HomeKit. Vejo vocês por lá, agradeço a todos os membros do canal, um grande abraço e até mais. Falou!